A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família, todos os seus queridos filhos, netos. Não sei o que você tem, mas aquilo que você tem foi presente do Senhor e que o Senhor abençoe. Fiquei cansado, viu, gente? Deu uma forçada nos exercícios hoje. Mas, queridos, hoje eu quero falar sobre o que precisa mudar na sua casa, o que precisa de mudança, o que está como um vale de ossos secos. Eu vou falar sobre isso, acho que é Ezequiel capítulo 37, se eu não me engano, fala a respeito disso. O Senhor leva o profeta a um vale de ossos secos, e a Bíblia fala que estavam muito sequíssimos, espalhados por um vale. E o Senhor pergunta para o profeta, acaso pode esses ossos a tornar a viver? E o profeta responde para ele, Senhor, tu sabes. E o Senhor fala algo para ele, então profetiza. Profetiza para que venha carne e nervos sobre esses ossos. E assim ele andando por meio daqueles ossos, ele faz isso, ele obedece a Deus e ele profetiza. E a Bíblia fala que os ossos que estavam espalhados, uma perna para um lado, outra para o outro, começam a se ajuntar e ali ele começa a formar um esqueleto e começa a vir carne e nervos sobre aquilo, pele, começam a se formar novamente, tomar forma novamente. Mas ainda não estavam vivos, ainda não eram um ser vivente. E o Senhor então fala, profetiza para que venha sobre ele o Espírito. E ele então profetiza aos quatro ventos e vem o Espírito e ali se torna um grande exército. Aquilo que estava seco, aquilo que estava morto, agora era um exército. Basicamente esse é o texto, de uma forma bem resumida. Eu passo para vocês esse texto porque eu quero basear nele para dizer o seguinte, que muitas coisas dentro da sua casa talvez hoje possa estar como aquele vale. Pastor, está seco o negócio. Olha, está seco, não tem mais vida. Minha casa, ela não tem mais vida. Ossos secos, querido, esqueletos não se relacionam mais. Não tem intimidade mais. Não conversam mais. Não fazem mais nada. E às vezes a sua casa, a minha casa, nossas famílias, às vezes se encontra num estágio parecido com esse, que não tem mais relacionamento, não tem mais diálogo, não tem mais entendimento, um não sabe do outro, cada um pro seu canto, né? Cada um morto no seu lugar, literalmente. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que essa situação, embora ela esteja assim, ela não pode permanecer assim. Ela não deve permanecer assim. E o mais importante, ela pode ser mudada. Pastor, como? A partir do momento que você crê. Primeiro ele observou aquele vale e ele viu que havia uma situação caótica. E aí o Senhor fala para ele, olha, essa situação caótica pode mudar. Talvez você hoje olhe para sua casa e fala, está uma situação caótica. Eu não sei mais o que fazer, eu tenho chorado, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho tentado conversar e não resolve. E continua esse vale seco, de ossos secos, de morte, de silêncio total. Mas, querido, a partir do momento que o Senhor falou para ele, olha, profetiza a esses ossos, profetiza a essa situação, sabe? Começa a orar e declarar sobre essa situação, para que venha carne, para que venha nervos, para que venha novamente o vigor, para que venha novamente um coração quebrantado e contrito, para que venha novamente a ser alguém que ocupe um lugar, alguém que faça uma diferença, alguém que fale alguma coisa, alguém que passe a viver alguma coisa, aonde possa ter vida novamente.
E a Bíblia fala que ele assim o fez, e ali veio então os ossos, mas não tinha vida. Porque quem dá a vida é o Senhor. Quem soprou sobre o barro, quem soprou sobre o boneco de barro foi o Senhor. Havia a forma de um homem, havia a forma de um ser humano, mas faltava algo, faltava o sopro divino, faltava a vida que vem de Deus. De repente tua casa está assim, está faltando o sopro de vida de Deus, está faltando ali algo que venha do Senhor. Então hoje, querido, em nome de Jesus, começa a profetizar. Pai, eu não aceito essa situação caótica, eu não aceito essa situação de ossos secos. Meu Deus, em nome de Jesus, traz de volta a minha família, traz de volta a alegria do encontro, de estarmos reunidos à mesa, de aquele tempo em que todos sentavam à mesa e nós conversávamos, nós brincávamos, havia alegria entre nós. Deus, traga de volta isso, traga de volta a vida a essa casa que perdeu vida. Traz de volta, Senhor, a alegria de uma vida pulsante, de uma vida vibrante dentro dessa casa, onde havia amor, onde havia comunhão, onde havia tolerância de uns para com os outros, onde havia perdão, onde havia risos. Porque hoje, Senhor, a situação é de choro, a situação é de vale de ossos secos. Começa a profetizar, querido. Começa a falar, eu não aceito mais isso. Querido, quando o profeta estava caminhando no meio dos ossos, ele não ficou apontando, osso seco mesmo, olha só, não. Ele não apontou, ele não julgou. Mas em obediência ao Senhor, ele começou a profetizar. Hoje o Senhor está falando para você, meu querido, que está aí. O Senhor está falando para você, irmã. Deus está falando para você, mulher, homem. Para você, jovem. Muda essa situação hoje. Começa a profetizar novas coisas. Em obediência a essa palavra que você está ouvindo agora. Que está vindo do coração de Deus para o meu coração. Para chegar aí no teu coração. Começa a profetizar a mudança. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais viver essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Mas eu quero viver uma vida abençoada na presença de Deus. Senhor, traz de volta, Senhor, a alegria da Tua presença. Traz de volta, Senhor, a alegria da comunhão, do diálogo, da compreensão, do abraço, do carinho, do amor que nós tínhamos nessa casa, Senhor. Deus, eu não aguento mais essa solidão, Senhor. Eu não aguento mais essa situação de desesperança. Eu não aguento mais essa angústia, essa depressão, essa síndrome de pânico, essa ansiedade que me consome e que me corrói. Em nome de Jesus, hoje, querido, repreende tudo isso. Fala, Senhor, eu não aceito mais esse vale de ossos secos na minha vida. Traga vida, Senhor. Traga vida, traga vigor novamente. Traga forças novamente, Senhor, para continuar essa caminhada, para continuar a viver uma vida abundante que o Senhor tem. Uma vida de alegria, uma vida de refrigério, de descanso no Senhor, de alegria do Senhor, de prosperidade no Senhor. Deus, eu não aceito mais essa situação de miséria. Eu não aceito mais essa situação de vale de ossos secos. Mas eu quero que o Senhor levante novamente na minha casa uma família que lutava junto, uma família que muitas vezes chorou junto, mas também uma família que sempre sorriu junto. É isso que eu desejo para você, é isso que está vindo do coração de Deus para me transmitir para você hoje, nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em todo o tempo, que o Senhor restaure e restitui à sua casa a alegria de uma família pautada nas diretrizes, pautada na palavra do Senhor.
Deus te abençoe, querido. Fica com essa palavra nessa manhã. Uma palavra breve, mas uma palavra de ânimo. Uma palavra de encorajamento. Para você se levantar no meio dessa situação e declarar: eu não aceito essa situação. E começar a profetizar a mudança que você tanto quer. A mudança que você tanto espera. Querido, toda mudança começa numa atitude. Então hoje toma uma atitude de fé e declare que você não aceita mais essa situação. E declare: Senhor, muda essa situação. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com essa palavra. Vai lá, se inscreve no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Me dá um retorno, me dá um feedback dessa palavra. Fala: olha, pastor, falou no meu coração. Pastor, me encorajou a tomar uma atitude e mudar a situação da minha casa, da minha vida. E se você sabe de alguém que está precisando dessa palavra, você pode me ajudar compartilhando, tá bom? Compartilha, mesmo que você não saiba para quem vai, mas o Senhor sabe, tá bom? Então compartilha essa mensagem, compartilha essa palavra e me ajuda, tá? Eu te ajudo, você me ajuda e nós nos ajudamos, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Por falar nisso, ativa o sininho, tá? Esse sininho aí, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre tem um vídeo novo pra você. Tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.